Está tudo pronto para a partida decisiva do Internacional contra o River Plate no estádio Beira-Rio. O técnico Eduardo Cudê ajustou os últimos detalhes em treinamento com os portões fechados na tarde desta segunda-feira. Maurício ganha uma vaga no time titular e Depena começará no banco. Além disso, a mobilização da torcida existe. 50 mil ingressos foram vendidos e ruas de fogo serão executadas no caminho da delegação para o estádio Beira-Rio. Já o adversário desembarcou em Porto Alegre na tarde desta segunda-feira e tem uma dúvida no setor do ataque. Solari, que marcou 2 gols no jogo de ida, pode ser titular, enquanto o River negocia a venda de seu camisa 9, que ainda assim está confirmado para a partida desta terça-feira. Esse é o Diário do Inter KTO desta segunda, 7 de agosto de 2023. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Inter aqui numa dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu ao longo desta segunda-feira, tá? Eu começo falando sobre o treinamento à tarde com os portões fechados que definiu o time por parte do técnico Eduardo Cudê. A escalação está definida pelo Internacional para enfrentar o River Plate nessa terça-feira pela Libertadores da América. O Lucas Dias, repórter da Rádio Bandeirantes, conseguiu descobrir a escalação do Internacional que vai a campo. E tem uma mudança importante, tem uma novidade importante no time proposto pelo técnico Eduardo Cudê. Maurício ganha a vaga no setor do meio-campo por Depena. Dessa forma, o time fica dessa maneira. Rocher no gol, Bustos, Vitão Mercado e René. O meio-campo de Johnny, Arangues, Maurício, Wanderson, na frente Alan Patrick e Ener Valencia. Esse é o time do Internacional para encarar o River Plate, equipe já definida, já escalada pelo técnico Eduardo Cudê no treinamento dessa segunda-feira. O Maurício, que vinha voltando de lesão e jogou muito bem contra o Corinthians no último sábado, ganha essa vaga no time titular. Ele até entrou no decorrer da atividade, tá? Mas já foi definido que ele vai ser o titular da equipe para enfrentar o River Plate. Essa é a principal mudança do Internacional para encarar o River, tá? Na tarde dessa segunda-feira, eu gravei um vídeo falando sobre essa mudança que poderia acontecer. E principalmente falando sobre o momento de Carlos Depena, que não está bem tecnicamente, não está bem também do ponto de vista de confiança. Ele tem errado muitos lances. Na partida contra o Corinthians ele foi expulso e saiu bastante vaiado, e isso poderia levar o Eduardo Cudê a mexer no time, e de fato levou. Eu falo sobre tudo isso e também sobre outros jogadores reservas que podem ter um maior número de oportunidades com o técnico Eduardo Cudê a partir do momento do que eles jogaram contra o Corinthians nesse vídeo aqui. É só clicar para assistir e saber quais jogadores reservas que estão se destacando e o porquê o Cudê está fazendo esse movimento de colocar o Maurício para jogar em relação ao Depena, que fica no banco de reservas, tá? Existe uma mobilização muito grande da torcida do Internacional também, é importante a gente destacar isso, tá? 50 mil torcedores são aguardados no estádio Beira-Rio, deve ser o recorde de público ao longo desse ano, pode bater o recorde total de público que é da final da Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense. Um ambiente que toma conta, tá todo mundo mobilizado pro jogo, todo mundo ansioso pro jogo, e tem um movimento feito pela torcida também das ruas de fogo. Houve um mecanismo de arrecadação de dinheiro através de doação, a gente falou sobre isso até na hora da dupla KTO. O Max, nosso colega fotógrafo, foi um dos que encabeçou também esse movimento, e mais de 20 mil reais para compra de sinalizadores foram arrecadados pela torcida do Internacional, tá? E aí vão acontecer as ruas de fogo, aquela mobilização da torcida fazendo um corredor de luz vermelha em toda a avenida para o ônibus passar e, enfim, ser recepcionado pelo torcedor do Internacional. As ruas de fogo, e aí por determinação da EPTC e da Brigada Militar, o trajeto do ônibus do Internacional vai acontecer pela rua Nestor Ludwig e não pela Padre Cacique, tá? Vai ser pela Nestor Ludwig, que é aquela rua que fica entre o estacionamento, a entrada do estacionamento do Beira-Rio e o Parque Marinha.
tá? E assim como foi na partida contra a equipe do Independiente Medellín, mesmo lugar. É ali que vai acontecer. A torcida do Inter queria que fosse na Padre Cacique, porque é uma rua maior, com mais segurança, mais iluminada, mas a Brigada Militar e a PTC vetaram e vai ser na Nestor Ludwig mesmo, onde os torcedores e quem for para esse espetáculo da Ruas de Fogo é só aparecer na Nestor Ludwig, que vai estar toda a movimentação por lá para receber a delegação do Internacional para esse jogo muito importante, tá? Vamos falar um pouquinho do River Plate, tá? Porque algumas informações são importantes. A primeira delas, Solari pode ser titular. O atacante que fez 2 gols no jogo de ida foi testado em algumas equipes, em algumas alternativas do técnico De Michelis, de acordo com o jornal Olé, tá? E são 3 as possibilidades de time e 3 as dúvidas do River Plate, tá? Ele pode jogar com o Solari na vaga do Nátio Fernandes, ele pode jogar com o Solari na vaga do Enzo Pérez, tá? E aí ele tira um volante, bota o Solari, que é um atacante, e foi essa substituição, inclusive, que ele fez no segundo tempo e que deu certo, o River Plate ganhou o jogo com isso. E ele também testou uma alternativa com o Funes Mori, sendo um terceiro zagueiro, e aí jogando com 3 zagueiros. Foram os testes feitos pelo Martín de Michelis de acordo com a imprensa argentina, tá? Mas existe essa possibilidade, e a grande tendência, inclusive, é que o Solari jogue na vaga do Nátio Fernandes, tá? Essa é a possibilidade mais plausível e tendo como base aquele time do River que jogou a partida de ida contra o Internacional. Essa é a grande chance de mudança que o Martín de Michelis deve fazer. Delegação do River já está em Porto Alegre, chegou na tarde dessa segunda-feira na capital gaúcha, está hospedado. O Luiz Soares, inclusive, o atacante do Grêmio, foi lá visitar o Nico de la Cruz, o Francesco, que é gerente de futebol do River Plate. E em meio a isso, tá? E aqui em Porto Alegre também a imprensa argentina está observando muito essa situação. O River Plate está negociando o Lucas Beltrán, que é o atacante titular do River Plate, foi titular no jogo de ida, vai ser titular aqui no Beira-Rio também. E o Lucas Beltrán está sendo negociado com a Fiorentina, tá? Vai jogar contra o Internacional, não é um problema, mas isso também está em meio ao ambiente do River Plate aqui em Porto Alegre, essa negociação, possibilidade de negociação do Lucas Beltrán para a Fiorentina, tá? Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? Vamos passar a odd de novo de Inter e River Plate. O Inter é favorito para vencer o jogo. Lembrando, com uma vitória o Inter já leva a disputa para os pênaltis, né? A partir das 9 horas da noite. Odd do Inter, 2.4. Empate, 3.33. E o River Plate está pagando 3. Só jogar lá na KTO, te registra. Coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Deixa teu like, te inscreve e ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!